Vamos iniciar o nosso webinar. Deixa eu só dar uma ajustada aqui na câmera. Tiago, bom dia, seja bem-vindo. Oficialmente meu nome é Sandra, né? Acho que a maioria de vocês já me conhecem. E nós vamos estar iniciando aqui nosso webinar para falar um pouquinho sobre gestão de perdas, né? Mas um ponto importante do nosso webinar, obviamente, é entender o que é uma perda, literalmente o que é uma perda, mas fazer um link dessa perda à gestão de riscos, tá? Então, nosso foco, a gente vai discutir bastante essa questão de integração. E, na verdade, já tem falado sobre esse assunto em todos os webinars da Brasiliano, mas a ideia, a gente quer fazer o link oficialmente hoje em relação à perda com a gestão de riscos. Aqui tem meu currículo, a maioria de vocês já me conhece, eu sou pós-graduada na área de gestão de riscos, tenho uma série de cursos aí, trabalho já com o Brasiliano há um bom tempo, professora aí dos cursos nossos, né, MBA, MBS, e aí uns 14 anos de experiência. Então a ideia é trazer não só o conceito para vocês, mas também trazer o lado prático, tudo bem? Do que é a perda, do que é a gestão de riscos. Então, alguns de vocês já estão acompanhando nossos webinars. Teoricamente, todos já sabem o que é uma gestão de riscos, mas hoje eu preciso voltar um pouquinho no foco de gestão de riscos para fazer um link com a gestão de perdas, tá? Então, isso pra gente é muito importante, senão não faz o alinhamento do conceito final aí com vocês. Tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos e obrigada aí mais uma vez pela participação efetiva aí de vocês. Fiquem à vontade para estar fazendo pergunta, né? Vamos manter a nossa interação aí no chat e aí, obviamente, eu vou estar respondendo conforme o decorrer aí do webinar. Tudo bem? Tranquilos? Então, vamos lá. Vou seguir essa agenda com vocês, então, reforçar aqui os objetivos do webinar, falar um pouquinho da abrangência da gestão de riscos com a perda em si, melhores práticas que a maioria de vocês já conhece, mas só para dar uma enfatizada na importância de ter essas melhores práticas, esses conceitos muito bem alinhados, né? Porque se você pega, por exemplo, a própria ISO 31000, traz conceito do que é o risco, do que é uma consequência, que é o impacto, o que é uma fonte de risco. Então vamos fazer só uma integração, eu acho um ponto importante. Discutir um pouquinho que literalmente precisamos implantar um modelo de gestão baseado em riscos, tá? Porque quando a perda acontece, teoricamente, esse risco já tem que ter sido mapeado por quem? Pela primeira linha de defesa. Teoricamente, esse é o cenário ideal. Tudo bem? Até pra gente ver a perda prevista e a perda efetiva mesmo. Trouxe aqui já na apresentação para vocês a aplicação dentro do software Interrisk, como que a Brasiliano pratica todos esses conceitos aí, e vou estar fechando o assunto com vocês, tá? Esse material será disponibilizado, né, seguindo o mesmo padrão, tanto a gravação como o próprio conteúdo em si, a apresentação, será disponibilizado para vocês. Então, o objetivo, conforme já foi passado, é fazer essa integração, abordar a gestão de perdas. Agora, um ponto importante, integrado à gestão de riscos, para ter uma visão do quê? De antecipação para evitar o quê? Novas perdas. Então, ok, eu tive uma perda. Então, primeira informação, esse risco estava mapeado? Quais eram os fatores ou as causas desse risco? Qual foi, se eu fiz uma investigação ou não, que seja, ok? E aí, teoricamente, eu tenho que tratar isso ou reportar essa informação para o módulo de gestão de riscos, ok? Para evitar o quê? Uma nova perda. Senão aquela velha história, a gente vai sempre ficar fazendo o quê? Apagando incêndio. E nunca ter uma visão do quê? De antecipação. E conforme a gente já discutiu muito, né? A gestão de riscos em si bate num conceito importante. Antecipação, me antecipar a fatos. Tá? Por isso que eu tenho que pensar fora da caixa para quando eu faço uma análise de risco, né?
trabalhar tanto com os riscos que a gente chama de conhecidos, que teoricamente são os riscos conhecidos, que de alguma forma eu tenho histórico, e os riscos chamados, entre aspas, desconhecidos, que nunca aconteceu, mas sim que poderá ocorrer. Então, essa gestão de perdas tem que integrar a gestão de riscos para a gente trabalhar com o conceito de antecipação e evitar o quê? Nova perda. Tudo bem? E apresentar para vocês um processo de gestão de perdas que a Brasiliano pratica aqui dentro do software Interrisk, lógico, para compartilhar a experiência com vocês, e depois quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a ferramenta, eu e nossa equipe aqui, a gente está disponível. Só fazer contato conosco. Um ponto importante, quem tem acompanhado os nossos webinars, a gente tem falado muito da questão da gestão de riscos, só para poder voltar um pouquinho aqui, de não conformidades. Hoje o nosso foco é gestão de perdas, certo? E também a gente vai agendar um webinar para falar sobre gestão de continuidade de negócio. E por fim, auditoria baseada em risco, tá? Eu compartilhei um slide com vocês aqui, deixa eu ver se já está subindo aqui. Que na minha outra tela, para vocês, acho que ele não está aparecendo. Ok, entrou aqui já no ar o slide. Então, pessoal, se a gente olhar friamente, o que é a gestão de riscos? A gestão de riscos, ela trabalha com o quê? Com uma análise estruturada. Quando eu falo análise estruturada, eu tenho que ter um framework, certo? Uma estrutura para poder levantar o seguinte: quais são os meus processos críticos? Quais são os meus fatores de riscos ou causas? Quais são os meus controles? Qual que é a chance, né, que a probabilidade versus o impacto do meu risco acontecer, e por fim uma matriz de risco, e frente ao meu apetite ao risco tem que ter um plano de ação. Se eu pensar friamente, isso aqui bate numa análise muito mais preventiva, porque a partir do momento que eu tenho plano de ação, medidas preventivas, de alguma forma eu vou evitar o quê? A materialização, ou vou inibir a materialização do meu risco, certo? O módulo de não conformidades, o que a gente falou de não conformidades, para quem acompanhou os outros webinars, a gente trabalha muito mais com o conceito do quê? De fazer uma inspeção em cima do quê? De uma série de requisitos que eu vou ter para poder atuar de forma corretiva. Então, mais uma vez, eu vou identificar a minha não conformidade, eu vou classificar a criticidade da minha não conformidade e vou ter um plano de ação para tentar o quê? Novamente, anular, certo? Essa minha não conformidade, e consequentemente eu vou evitar meu risco. Então as pessoas falam muito não conformidade, né? Mas se você pensar friamente, uma não conformidade, igual a gente falou nos outros webinars, é uma fonte de risco, ou uma causa, ou um fator de risco, qualquer nome que se dê, ok? O nosso foco aqui do nosso módulo de gestão de perdas, né, como o próprio nosso nome diz aqui, é literalmente trabalhar a perda o quê? Efetiva. Aí, lógico, eu posso ter uma perda de impacto financeiro, questões legais, questões da imagem, questões operacionais, mas a perda em si, uma vez que ela acontece, eu preciso fazer o quê? Uma investigação. Para trabalhar com foco de correção. Então aí vem a questão de ter um processo estruturado para registrar e notificar, né, as partes interessadas sobre a ocorrência, fazer uma análise dessa ocorrência e, se for o caso, dependendo do que aconteceu, eu vou ter que investigar, certo? Para apurar o quê? Responsabilidades. Agora, novamente, essa perda ela foi ocasionada por um fator de risco, por uma causa. Teoricamente, essa causa deveria ter sido mapeada aonde? Na gestão de riscos. Ah, Sandra, a gente investigou aqui e descobriu que as causas, né, os fatores de riscos que geraram essa perda não estava mapeado no meu processo de gestão de riscos. Isso significa o quê, pessoal? Que a primeira linha de defesa, onde teoricamente ela é responsável por identificar o risco, o fator e avaliar o risco, né? Assim por diante, não está fazendo trabalho de forma que estruturada ou adequada. Ou a análise de risco foi realizada de forma errônea. Então isso é um ponto importante. Então por isso que essa gestão de perdas tem que casar também com a gestão de riscos. A gestão de continuidade, apesar de no seu foco hoje, né, nosso, ela é uma resposta ao risco para poder mitigar o quê? O meu impacto. Ou seja, de forma geral, se a minha prevenção falhar, não importa o motivo, o que eu faço?
tá? Então, a minha resposta, a minha gestão de continuidade, lógico, eu vou seguir um processo estruturado para fazer uma gestão de continuidade. Eu tenho que identificar processo crítico, pensar em cenários de riscos, avaliar, construir estratégias de continuidade e tem que ter protocolos. Mas a continuidade em si, se a gente pensar friamente, ela é uma resposta ao quê? Ao meu risco. E a auditoria baseada em risco, ela tem foco de testar controle. Mas, de novo, controle com foco em quê? Em riscos. Então, por isso que em todo webinar, a gente, quando bate muito naquele conceito, né, do modelo de governança, das 3 linhas de defesa, isso aqui tudo tem que estar muito bem casado, pessoal. Então, o módulo de não conformidades nosso hoje, do Interrisk, ele alimenta o quê? O módulo de gestão de riscos. O módulo de gestão de perdas nosso hoje, ele alimenta o quê? O módulo de gestão de riscos. Qual que é o objetivo? A organização vai ter uma maior eficácia o quê? Nas ações de prevenção. Então, por mais que eu trate o problema ali na hora, de alguma forma, isso tudo tem que ser insumo, certo? Insumo para se fazer uma análise de risco estruturada. Senão a gente sempre apaga incêndio. Carlos, para quem não participou dos últimos eventos... Sim, Carlos, aí tem que ver só com uma área de comunicação, mas normalmente fica no ar sim, tá disponível os nossos eventos. A gente inclusive tem canal no YouTube, todas as gravações estão disponíveis lá, tá bom? Então, pessoal, tudo isso aqui tem que se falar, obrigatoriamente. Então, quando a gente pensou aí no software Interrisk, nós pensamos justamente nessa integração. Senão, acontece o que muitas empresas acabam fazendo, né? Tem um pessoal que fala de riscos, aí tem outra pessoa que fala de não conformidade, aí tem outra pessoa que fala de perda, ok? E aí, por fim, continuidade. Agora, tudo isso tem que se falar obrigatoriamente. Não podem ter ilhas nas empresas, né? Então, o módulo de não conformidade tem que alimentar o módulo de risco, o módulo de gestão de perdas tem que alimentar o módulo de risco, e a minha resposta, que é a minha gestão de continuidade, é com base no quê? Nos meus riscos. E aí, por fim, a auditoria literalmente vai testar os chamados controles, mas com foco em riscos, tá? Então, o objetivo disso tudo é ter uma maior eficácia o quê? Nas ações de prevenção. Tudo bem até aqui? Então, quem quis fazer esse link aqui de recapitular, né, porque algumas pessoas já assistiram ao nosso webinar sobre gestão de riscos, outros assistiram sobre não conformidade. Hoje nós estamos falando sobre perdas, já realizamos também o webinar sobre auditoria baseada em risco. Agora, esse link todo é importante para vocês. Essa visão estratégica é o que vocês têm que ter no dia a dia. Senão, aquela velha história, a gente só vai apagar incêndio. Né? E o pessoal brinca, a gente é mais bombeiro, né, do que foco do quê? De prevenção. Tudo bem? Tranquilos? Então, vou seguir aqui. Então, a gestão de riscos como um todo é um mundo, a gente tem batido bastante nisso aqui. Um ponto importante aqui, tem uma pesquisa interessante que é realizada por uma universidade de Montreal, no Canadá, que fala o seguinte, que 85% das causas possuem como origem falhas de gestão. Quando eu falo o seguinte, tem falhas de gestão, não tem um processo de gestão de riscos estruturado. Então, por isso que eu falei, tem pessoas que, de alguma forma, tratam a perda, apagam o incêndio ali na hora, mas não trabalham o que é a causa raiz do problema. Tá? Então, para se trabalhar com o conceito de prevenção, ponto crucial é ter um processo de gestão de riscos estruturado, tá? As organizações como um todo hoje, né, atitude proativa para prevenir e evitar acidentes é prática comum, tá? Para isso, os gestores têm que garantir o quê? A continuidade do negócio, usando ferramentas de integridade, tá? Quando eu falo ferramenta de integridade, tem que ter o quê? Integridade do projeto ou do meu processo, tem que ter um projeto seguro, uma integridade técnica. Eu tenho que ter uma integridade da minha operação, ou seja, eu tenho que ter gestão de segurança do meu processo e de possíveis acidentes. E tenho que ter o quê? Uma integridade da minha operação. Eu tenho que ser capaz de responder o quê? A eventos de forma eficaz e eficiente, de forma estruturada. Então, se a gente for pensar no gerenciamento de segurança hoje, eu preciso bater nesses 3 pilares. Isso tudo aqui é chamado de pilar de integridade.
tá? Então vai desde uma integridade do projeto, uma integridade da minha operação, até mesmo a integridade dos meus ativos como um todo, tá? Um ponto importante que também a gente já falou bastante, mas só para recapitular, a gestão de riscos, pessoal, é um mundo. Vai desde o risco estratégico, risco no processo, risco financeiro, riscos de TI, riscos de ativo, riscos de projeto. Aí vem a importância de uma empresa ter o quê? Gestão de riscos. Por quê? Quando ela tem gestão de riscos, ela é muito mais, a empresa se torna muito mais resiliente, vamos chamar assim, para trabalhar com o conceito do quê? De prevenção e de reação. Então a prevenção é em cima do quê? Do risco / fator, da causa em si, certo? E a mitigação é em frente ao meu impacto. Então, por isso que esse slide que eu mostrei para vocês aqui, vou só voltar um pouquinho aqui, que isso tudo aqui tem que se falar na organização. Tem que estar integrado. Senão, de novo, a gente sempre está apagando incêndio. Então, a gestão de riscos é a integração disso tudo. Agora, você vai pegar uma série de riscos, né? Igual eu comentei com vocês, desde risco no processo, risco estratégico, riscos na área de saúde, segurança do trabalho. O que não pode são áreas trabalhadas de forma isoladas. E acontece muito nas organizações, mas muito mesmo. Então, a gestão de riscos foca no conceito de prevenção, tá? A gestão de continuidade de negócio nada mais é do que uma resposta, certo? Para mitigar o meu impacto. Agora, lógico, para mitigar impacto, eu vou preciso conhecer os meus processos críticos, quais são os meus cenários, qual que é a minha estratégia de continuidade de negócio, e caso o evento aconteça ou o risco aconteça, o que eu faço? Agora, para se fazer uma boa continuidade de negócio, eu preciso conhecer os meus riscos. Preciso ter esse processo todo mapeado / estruturado. Então esse é um conceito importante que a gente não pode esquecer. Um ponto importante que a gente fala bastante, mas só para recapitular, não tem como fugir disso aqui, o modelo das 3 linhas de defesa. Onde, teoricamente, como vocês sabem, quem tem que levantar o risco é o dono do processo, obrigatoriamente. Ele tem que gerenciar aquilo obrigatoriamente. Uma empresa que tem uma área de gestão de riscos ou gestão de perdas, ou até mesmo qualidade, que seja, inspeção, ela vai trabalhar na segunda linha de defesa, onde ela vai fazer o quê? Capacitar a primeira linha, supervisionar a primeira linha, construir inteligência em riscos, que a gente também tem falado bastante, para reportar para quem? Para a alta direção, tá? Então, a perda em si nada mais é, pessoal, do que a materialização do meu risco. A perda em si, se a gente pensar friamente, por mais que tenha alguns nomes bonitos, né, ela é a materialização do meu risco. Agora, ponto importante, esse risco foi mapeado pela primeira linha de defesa? Ah, Sandra, o risco não foi mapeado. Sinal que a primeira linha de defesa não pensou fora da caixa, não fez um processo estruturado de análise de risco. Por isso que muitas organizações só apagam o quê? Incêndio. Tá? Por isso que quando acontece a perda, dependendo do tipo de perda que eu vou ter, eu preciso fazer obrigatoriamente o quê? Uma investigação. Para entender a causa, o que gerou aquela perda e outras consequências em si, para poder alimentar quem? É o meu processo de gestão de riscos. Se a gente não buscar esse processo retroalimentativo, de novo, a gente sempre está apagando incêndio. E a terceira linha aqui, como vocês sabem, é a auditoria interna. A auditoria interna, ela vai fazer a chamada auditoria baseada em risco. Agora, para ela ter uma auditoria baseada em risco, ela tem que receber input e insumo de quem? Da segunda linha, que fez esse insumo todo com quem? Com a primeira linha. Aí é o que a gente fala bastante também, é a gestão de risco por camada. E um ponto importante, sempre discutindo o quê? Papéis e responsabilidades. Responsabilidades. Obviamente, a alta administração, presidente aqui, se for o caso, vai estar, a segunda linha de defesa, uma área de gestão de risco, vai estar reportando o presidente, e a auditoria aqui, por ter total independência, vai reportar para quem? Por um conselho, por um comitê aqui em cima. Depende da minha estrutura organizacional. Então, isso aqui, pessoal, tem que fluir
mas fluir de forma muito efetiva na organização, desde a parte de risco em si, toda a parte preventiva obrigatoriamente, até a perda. Mas se você pensar friamente, a perda, ela é o que? A materialização do meu risco. Por isso que eu tenho que ter um processo de investigação estruturado, né, dependendo do que acontecer, para apurar o que aconteceu, apurar a perda, as responsabilidades e, consequentemente, alimentar quem? A gestão de riscos, para trabalhar na causa raiz do problema. Tudo bem até aqui? Então, se a gente for pensar em normas aqui operacionais ou gestão integrada de riscos operacionais, a gente tem risco no projeto, risco de ativos, riscos na área de segurança e saúde do trabalho, riscos de operação. Essas normas aqui, ela tem as suas normas específicas. Então, por exemplo, risco de ativo é a 55000, que fala também o quê? Em perda, em melhoria de processo, tá? Bate lá no famoso do ciclo PDCA. Agora, tudo isso aqui oficialmente está alinhado ao quê? A ISO 31000 e ao próprio COSO, que é uma outra melhor prática que a gente tem aí de mercado. Tá? Então, a gente tem hoje uma série de normas operacionais que batem muito na questão do quê? Do risco, da prevenção e da perda em si. Para poder tratar isso de forma efetiva. Então, aqui são só os frameworks, o foco hoje não vai ser discutir os frameworks devido ao tempo que a gente tem. Agora, temos melhor prática que fala sobre isso? Tem. O que as empresas têm que ter hoje? Então, o modelo de gestão baseado em riscos, ele tem que ser construído com base no processo estruturado de análise de risco. Quando eu falo processo estruturado, pessoal, tem que ter o quê? Metodologia, ferramenta e critério. Aquela velha história, eu acho que o risco é baixo. Eu acho por quê? Entre o que eu acho, né? E o Matheus que trabalha aqui com a gente, ele acha quem ganha. Então, tem que ter processo estruturado. Para você ter um mapa de risco, construir cenários, ter soluções integradas e trabalhar fortemente com o conceito de prevenção, indicadores de riscos. Senão, a gente sempre vai apagar o quê? Incêndio. Então, a gestão de riscos bate muito nesse conceito de prevenção. Então, para quem não conhece, eu só coloquei alguns prints aqui de um processo de ferramentas que nós aqui na Brasiliana utilizamos. Então, por exemplo, a gente pratica o BIA, para saber o seguinte, quais são os processos mais críticos ou menos críticos da minha organização. Teoricamente, processo crítico, uma área de gestão de riscos, e o gestor de uma área tem que pôr o quê? A lupa. Por quê? Não pode ter risco materializado. Por quê? Caso tenha um risco materializado, eu vou ter a minha perda. Caso eu tenha a minha perda, eu vou parar o meu processo, dependendo do tamanho da perda que eu vou ter. Então, pessoal, a gente tem que saber quais são os processos críticos da organização. Tem que ter uma lupa, tem que ter foco. Tá? Então, teoricamente, o que serve o BIA? Os processos críticos não pode ter risco o quê? Residual. O que é o risco residual? É minha condição atual, certo? No vermelho. Aí você cria indicadores cruzados. Vou levantar os meus riscos. Então, quais são os riscos que eu tenho no meu processo, no meu ativo, na minha área, na minha unidade, dependendo do que eu estou estudando. Vou fazer um diagrama de causa e efeito para entender o que? As causas, o que está gerando o meu risco. Aí é um ponto importante. Tá? Eu preciso entender o porquê o risco existe. Como vocês sabem, a gente não trata o risco em si, a gente trata o quê? A causa. Se a gente não conhecer a causa, a gente vai sempre o quê? Ficar apagando incêndio. O Francisco está perguntando aqui, quando você diz ter um processo estruturado, você se refere ao mapeamento às atividades sendo efetivamente executadas. Oi, Francisco, quando eu falo processo estruturado, é você ter um processo de análise de risco, vou voltar aqui no slide, com literalmente início, meio e fim, e utilizando o quê? Ferramentas. Tá? Então, por exemplo, né, essa ferramenta que eu estou mostrando para vocês é uma das ferramentas citada na norma 31010. Então, BIA, para saber o seguinte, quais são os processos críticos? Qual que é a ferramenta que eu vou levantar causa e efeito? Existem uma série de ferramentas. Uma delas é o diagrama de causa e efeito. Posso utilizar Baltai, FEMEA. Então, tem uma série de ferramentas. Como que eu vou avaliar o meu risco inerente, que é meu risco sem controle, meu risco residual? Então, eu vou ter um processo estruturado para você, de forma assertiva, falar o seguinte, meu risco é baixo, médio ou alto. Tudo bem?
Então, pessoal, só pra gente poder voltar, né? O Francisco, se eu não me engano, tinha feito uma pergunta de ter um processo estruturado. Foi isso, né, Francisco? Não sei se você tá conectado ainda. Você entendeu o que eu falei de processo estruturado? Então, você tem que ter um processo com, literalmente, ferramentas, metodologia e critérios para sair do acho que, penso que. Não sei se ele tá por aí na conexão ainda, eu acredito que sim. Mas fiquem à vontade. Então aqui, por exemplo, uma das ferramentas que nós utilizamos é o BIA, para saber quais são os processos críticos, levantamento de riscos, diagrama de causa e efeito. É possível vocês praticarem, aplicarem a chamada matriz SWOT, para saber o seguinte, de 50 fatores de riscos, eu tô chutando aqui, de 40 fatores de riscos, quais são os mais críticos? Você tem que começar a tratar do maior para o menor, certo? Você tem que entender a causa raiz do seu problema. De novo, se você não tratar, o que vai ocasionar? A sua perda. Então, isso é um ponto importante. Então, por isso que tudo isso aqui, essas informações tem que estar integrada. Tem que avaliar o risco inerente e o risco residual. Então, a gente já discutiu um pouco aqui. O que é o risco inerente? É meu risco sem controle nenhum. É como se chegasse na empresa de vocês ou na área de vocês e retirasse o que vocês chamam de controle. Sandra, se for assim, meu risco é alto? Meu risco é alto. O que é meu risco residual? É meu risco atual considerando o quê? A existência / eficácia de controle. Então, teoricamente, o que a gente fala bastante, o meu risco residual só pode cair se meu controle for o quê? Eficaz. Certo? Então, isso é um ponto importante, porque o controle tem que inibir o quê? O seu fator de risco e, consequentemente, vocês vão inibir o risco de vocês. Então, esse casamento, pessoal, esse mapa mental tem que estar muito bem estruturado. Por quê? De novo, não fazendo isso e o risco for materializado, consequentemente, vocês têm o quê? A perda. Então, esse outro slide que eu coloquei aqui vai demonstrar um pouco mais o que eu estou falando. Então, você tem um risco. Então, aqui o risco que eu tenho é de suspensão do plano de saúde. Ele tem uma série de fatores de riscos, que são as causas. Por isso que eu faço um diagrama de causa e efeito. De 5 causas aqui, 3 causas são críticas. 3 causas são críticas aqui. Então, eu tenho que ter controle para inibir o quê? As minhas causas mais críticas. Certo? Tem que ter controle para inibir as minhas causas mais críticas. Então, isso aqui é um ponto importante. Se o meu controle for eficaz, meu risco residual pode cair ou não. Aí é um erro conceitual que as empresas fazem até hoje no dia a dia. A gente comenta bastante sobre isso, né? Tem pessoas que criam controle, não sei nem pra quê, né? Por quê? Não tem a visão de risco e fator. Tem muita empresa que tem o que a gente brinca, né? Controle enxuga gelo. Certo? Então, o seu controle tem que cobrir o quê? O seu fator de risco. Se a gente não entender isso aqui obrigatoriamente, a gente vai ter o risco que vai ser concretizado e vai gerar minha perda. Sandra, mas de novo, quem faz isso aqui obrigatoriamente? É a primeira linha de defesa. Quem é a primeira linha de defesa? É o gestor do processo. Com a supervisão, a assessoria de quem? Da segunda linha, que é uma área de gestão de riscos. E obrigatoriamente o quê? A auditoria vai o quê? Auditar tudo isso aqui. Então, esse processo de análise de risco, pessoal, tem que fluir literalmente de forma estruturada na organização. Senão você vai ter a perda da perda da perda. Né? Então eu vejo empresas aí que registram por dia, 30 ocorrências. Mas o que está faltando nessa organização? Obrigatoriamente. Está faltando o quê? Está faltando a aplicação de um processo de gestão de riscos. Tá? Então aqui a gente tem a matriz de risco inerente e residual. Então residual é minha condição atual, por isso que eu vou entender o que? O meu risco e vou tratar as minhas causas desse risco aqui. Tá? Então isso é um ponto importante e obrigatoriamente eu vou fazer o meu plano de ação. Entenderam isso? Então, para se implantar um processo de gestão de perda, pessoal, a gente precisa conhecer a causa que vai gerar o meu risco e, consequentemente, eu vou ter consequência. Então, por isso que as organizações falam o seguinte, se meu risco acontecer, eu vou ter impacto na imagem, impacto legal, impacto financeiro, impacto operacional. Tem organizações que colocam mais outros tipos de critério. Tudo bem até aqui? Então, a
perda, se a gente pensar friamente, ela nada mais é do que a materialização do meu risco. Igual eu falei, conheço empresas que registram 30 perdas por dia. Lógico, tem perdas menos críticas, certo? E perdas críticas, vamos chamar assim, vamos colocar em dois universos. Agora, o porquê registra tanta perda? Porque não tem um processo estruturado de análise e avaliação de risco. É por isso que eu vejo muitas pessoas apagando incêndio. Não é que a gente nunca vai apagar incêndio, a gente vai apagar incêndio. Agora, se eu tô tendo muita perda todo dia, algum problema eu tenho. Não tenho foco do que na minha organização de prevenção, de antecipação. Tranquilos até aqui? Todo mundo tá ouvindo bem? Carlos, Aline, Joselito, Reinaldo. Então, aqui tem alguns exemplos aí, né? Que a gente... Alguns casos famosos, né? Caso do museu, que aconteceu aí recentemente aí no Rio de Janeiro. Que, lógico, né? Então, aqui o caso do Museu do Rio de Janeiro, né? Lógico que eu tava falando assim, muito fácil de criticar depois que acontece o evento em si. Mas o ponto importante era a gente ter trabalhado com o conceito de prevenção. De novo, a prevenção entra no conceito de risco, fator de risco e, obviamente, seus devidos impactos, né? E aí aconteceu o evento. O Bruno tá falando que não voltou. Aconteceu o evento e teve uma perda aí absurda, né? Perda praticamente incalculável, né? Agora, lógico, tem todo um processo de investigação para entender o seguinte, qual que é a causa raiz. Um outro evento aqui, caso da Samarco, que muito se fala, né? A questão do risco, dos fatores e a perda aqui também absurda. E uma série de outros riscos que a gente está exposto. Então, pessoal, o que é um ponto importante na perda, na gestão de perda? A gente precisa o quê? Investigar e analisar o quê? A causa, tá? Porque as causas, quando acontece um evento, podem ser diversas. Desde uma causa humana, atitudes, comportamentos, uma causa em relação a sistema, tá? Link, procedimento, uma causa administrativa, treinamento, uma causa física. Então, a gente precisa entender essa causa. Por que aconteceu o evento? Aí que eu falei, um ponto importante, essa causa em si, por mais que, lógico, eu vou apurar as causas que ocorreram no evento, isso aqui tem que alimentar o meu processo de gestão de riscos e trabalhar na causa raiz do problema, tá? Então, no processo de gestão de perdas como um todo, a gente tem algumas fases principais. Quais são as fases principais? Eu tenho que fazer o registro da ocorrência. Quando eu falo em registro, eu tenho que colocar o máximo de informação que eu posso. Local da ocorrência, o horário da ocorrência, as pessoas envolvidas nessa ocorrência, o dano que eu tive, alguma ação imediata que eu acabei adotando, o que mais? Dependendo do tipo de ocorrência, às vezes tem uma gravidade tão grande, exemplo, um acidente de trabalho, eu preciso comunicar obrigatoriamente um grupo de emergência no momento do evento em si, do risco em si. Então tem que fazer um registro estruturado dessa ocorrência. Fazendo esse registro, eu vou analisar a minha ocorrência. O que é analisar? Eu vou procurar entender o seguinte, qual que era, se esse risco estava mapeado ou não, certo? Qual que era a probabilidade desse risco acontecer? Qual que era o impacto financeiro previsto desse risco? E qual que foi o impacto efetivo desse risco, né? Quando a gente fala em impacto, né, a perda esperada nada mais é do que a chance do meu risco acontecer versus o meu impacto financeiro. Então, às vezes, o gestor mesmo fala o seguinte, se esse risco acontecer, eu vou ter um impacto aqui, vou chutar, de 100 mil. Quando vai ver, a porrada financeira é maior ainda, é 500 mil. Então, aí, de novo, bate no quê? Que a análise de risco não foi feita de forma estruturada, né? Com uma análise crítica mesmo do processo. Dependendo da minha ocorrência que eu vou ter, eu posso abrir um processo de investigação interna. Agora, Sandra, eu vou investigar toda ocorrência? Não obrigatoriamente. Você tem ocorrência que às vezes vai, tô chutando, 50 mil. Nem compensa, questão de tempo, de investigação. Eu posso, por fim, finalizar isso.
vou concluir e vou ter indicadores obrigatoriamente. Tudo bem até aqui? Então esse é o processo que a gente acaba praticando, fazer o registro. Nessa etapa de investigação, esses dados têm que estar muito bem estruturado, documentado. Por isso que é importante a empresa ter o quê? Um banco de dados. Então, de novo, vou registrar, vou fazer ação imediata, dependendo do que acontecer, vou formar uma comissão de investigação, vou coletar dados e fazer uma cronologia do evento, vou determinar quais as minhas causas básicas, o que eu preciso melhorar, vou ter ações corretivas ou até mesmo ações preventivas e vou ter tudo isso o quê? Documentado para fazer o quê? Lições aprendidas. Aí essa documentação, essa causa raiz, esse plano de ação vai obrigatoriamente para o módulo de gestão de risco. A Dupont, ela aplica uma curva chamada interessante, curva de Bradley, que é uma ferramenta que destaca o quê? Mostra os estágios de amadurecimento da cultura aí de segurança, nesse caso nosso aqui de segurança do trabalho, né? Então, o que é um ponto importante? Fala o seguinte, que a taxa de acidentes, por exemplo, numa organização, ela é reduzida à medida que implanta-se uma nova cultura de gestão de riscos e assimila o quê? A prática. E aí ela traz 4 níveis assim de maturidade. Isso aqui é muito interessante, né? Então, uma empresa que ela não tem uma cultura de gestão de risco, ou seja, minha taxa de acidente é muito alta, por quê? A cultura de segurança é muito mais reativo. Ela é muito mais reativa, ela não tem o foco de preventivo. Ela sai do nível 1 para o nível 2 a partir do momento que ela implementa uma cultura de segurança dependente. O dependente é quando depende do quê? De uma supervisão, para cobrar constantemente isso. A terceira etapa, que ela aumenta o seu nível maior de maturidade, é a cultura o quê? Independente. Quando a pessoa, por si só, baseia-se no conhecimento próprio. E aí, a quarta e última etapa, né, é uma chamada de estado interdependente. Existe uma cultura muito mais trabalhada em equipe. Esses dias eu estava discutindo uma aplicação disso tudo, né, com um cliente nosso. E é interessante a gente pensar, né, por exemplo, vocês sabem que alguns anos atrás, ninguém queria usar o cinto de segurança, né, quando dirigia, certo? Isso era muito fato, né? Então, era muito mais o quê? Reativo. Ninguém queria usar a questão do cinto de segurança. Aí a gente tinha, lógico, né? Ainda tem, mas tinha um nível muito maior ainda de acidente, né? E aí virou lei. Essa questão toda aqui virou lei. E aí começou a falar o seguinte: é obrigatório o quê? A usar o cinto de segurança. Nesse caso ainda, saiu, o que eu até acabei brincando com o meu cliente, né? Saiu de um nível reativo para o nível de cultura de segurança dependente, que tinha muita gente que colocava o cinto de segurança quando acabava vendo o policial. Ah, eu tô vendo uma blitz ali, vou colocar o cinto de segurança. A questão melhorou bastante, né? Hoje as pessoas assimilam muito mais fácil a importância de ter um cinto de segurança. Então hoje vamos dizer que a gente está no nível de cultura de segurança independente. Ou seja, eu, Sandra, quando entro no carro, né, sei da importância de ter um cinto de segurança. Então automaticamente coloco o meu cinto de segurança. Mas na minha visão, né, e nos nossos estudos ainda, não chegamos no estado chamado interdependente. Então, nesse caso aqui do cinto de segurança, o que seria um estado interdependente? Eu, Sandra, quando entro no carro, coloco o meu cinto de segurança. Mas se eu dou carona para 2 ou 3 pessoas, qual seria a minha postura? Falar o seguinte: coloque também o cinto de segurança, senão a gente não vai sair com o carro. Mas a gente não tem essa cultura ainda. Então, lógico, melhoramos bastante, evoluímos bastante, mas no que se refere a cinto de segurança, a gente está muito na cultura de segurança ainda independente, mas não nessa questão de interdependente, tá? Então, só para poder exemplificar, mas fato é, né, que essa ferramenta apresenta, né, que a taxa de acidentes, ela é reduzida à medida que a gente implementa o quê? Uma nova cultura e assimila o quê? A questão prática. Então, esse é um ponto importante aqui pra gente. Tudo bem até aqui?
Então, aqui o ponto em relação ao sistema Interrisk, né? O software Interrisk, tá? Então, o nosso módulo de gestão de perdas define o quê? Um processo estruturado para o controle e análise e investigação de perdas. A perda que eu estou chamando aqui é o risco materializado. Desde o meu registro inicial, fazer análise, se for o caso, fazer o quê? A investigação, até o meu plano de ação. O módulo de gestão de perdas hoje está integrado com o módulo de gestão de riscos. Por quê? Eu preciso identificar essa causa aqui efetiva para poder tratar isso na causa raiz do meu problema. Tem duas pessoas que não estão conseguindo se conectar aqui. O Mário Tavares e o... parece só a Amy aqui, não consigo identificar. O restante vocês estão ouvindo normal? Gilmar, Joselito... Aiello, o áudio para vocês tá normal? Me dá um ok aí, por favor. O Gilmar, o Francisco. O Reinaldo disse que conseguiu, tá tranquilo. Obrigada pelo reporte, a Aline também. Humberto, tá. Joselito, a Jéssica. Tá, ok. A Ângela. Cris, Alice. Quadros, tá. Ok, então a maioria aí tá normal. Acho que são 2 casos que realmente a gente tá tendo problema. Por isso, pessoal, que antes de registrar essa perda em si, é importante saber o quê? Se meu risco tava o quê? Mapeado. Até porque se meu risco estava mapeado, eu já tenho como insumo o quê? O meu diagrama de causa e efeito para iniciar minha investigação. Porque, teoricamente, o gestor, a primeira linha, colocou esses fatores de riscos, possíveis fatores de riscos lá, tá? Então, quando eu vou iniciar o registro de uma perda, o que eu preciso pensar? Se meu risco estava identificado e analisado pelo gestor, quais foram as causas, né? Se essas causas estavam identificadas e analisadas, qual que era a chance do meu risco acontecer e o impacto financeiro previsto pelo gestor, qual que foi a perda efetiva que eu tive, e aí vem esse insumo todo da minha análise de risco. Então, por isso que existe esse casamento aqui de informações. No nosso módulo de gestão de perdas, todo esse workflow, todo esse processo, ele é configurável, né? Por quê? A gestão de perdas, pessoal, vai desde o risco na área de segurança empresarial, riscos na área de TI, riscos na área de meio ambiente, riscos na área de saúde e segurança do trabalho, de ativos. Então, perdas diversas em processo. Então, por isso que o Interrisk, ele é um sistema configurável para poder atender uma série de disciplinas, vamos chamar assim, de gestão de riscos, tá? Hoje, como que o sistema funciona, né? Qual foi o processo que nós implementamos aqui no módulo de gestão de perdas? Eu vou ter o registro da minha ocorrência no maior nível de detalhamento possível, vou mostrar isso para vocês. Dependendo do tipo de ocorrência ou de perda que eu vou ter, eu posso ou não comunicar o que eu chamo de grupo de emergência. Então, igual comentei com vocês, suponhamos que eu tenho um acidente, uma morte, que seja, independente de investigação ou não, eu preciso comunicar o meu grupo de emergência. Então, a comunicação tem que fluir rapidamente com as partes interessadas, ok? Como também eu posso ter a opção de não notificar. É uma perda, vamos colocar, menos crítica, que eu vou simplesmente fazer o registro. Não vou comunicar nesse primeiro momento a meu grupo de emergência, tudo bem? Então, eu vou notificar sim ou não meu grupo de emergência, vou realizar uma análise técnica da ocorrência, vou classificar isso mediante a severidade que eu tive, e aí faço um plano de ação. Pode ser que eu tenha que tomar a decisão de fazer o quê? Uma investigação. Pode ser que sim, que eu tenha que investigar isso aqui. Aí eu vou encaminhar para as áreas técnicas, dar o seu devido parecer. O impacto financeiro na maioria dos casos, o Gilmar colocou aqui, só é possível após a materialização de um risco. Sim, exatamente.
Então, você consegue, por exemplo, vamos só voltar um pouquinho. Gilmar, quando eu pontuo lá que eu tenho, por exemplo, o risco de acidente de trabalho aqui na minha empresa, vou chutar, tá? Ou de fraude, que seja, a probabilidade é média, certo? Ou 20, 30%, ok? E caso ocorra o meu impacto financeiro, aí eu tenho que pensar no pior cenário. Que tipo de fraude eu posso ter? Aí, se caso eu tenho uma fraude X, eu posso ter um impacto financeiro de 1 milhão. Tá? Por quê, Gilmar? Quando você mensura o impacto do risco por benchmark de mercado, tá? Teoricamente, você tem que pensar o quê? No impacto na imagem, impacto financeiro, impacto legal, impacto operacional. Eu conheço uma série de metodologias que o pessoal coloca lá impacto médio. Agora, o que é médio? Então, por isso que, de alguma forma, é importante você ter uma escala de valoração para você pontuar. Pode ser que seu impacto seja maior ou menor, certo? Mas para você tentar calibrar ali o impacto do seu risco. Senão fica muito subjetivo. Agora, lógico, quando a perda ocorre, você tem essa mensuração muito mais efetiva. Muito mais efetiva. Então, o que eu vejo, né, com um pouco de experiência minha na área de consultoria? Às vezes o gestor, ele quer jogar o risco para baixo. Então, ele fala o seguinte, a chance desse risco é baixa. E se acontecer, o impacto no contexto como um todo é baixo. Aí acontece a perda, certo? Acontece a minha perda. E minha perda não foi baixa, minha perda foi altíssima. Aí tem que se fazer algumas perguntas. Será que realmente o gestor pensou fora da caixa? Será que realmente o gestor pontuou de forma transparente? Ou ele tentou diminuir essa visão de riscos? Então, por isso que é importante, no caso da perda em si, fazer o quê? Investigação. Fazer investigação. Agora, quando você mensura a chance e o impacto, de alguma forma você consegue chegar nesse impacto financeiro tendo uma escala de valoração. Aí um ponto importante que a gente sempre fala nos webinars, né, que o risco, Gilmar, também, só para poder recapitular, não pode ser o quê? Genérico. Então, por exemplo, o pessoal fala assim, tem o risco de fraude. Mas fraude do quê? A pessoa vai manipular o quê? Então, que se o risco for genérico mesmo, aí é muito mais difícil você mensurar esse impacto. Então, por isso que quando você levanta o risco tem que ser mais específico. Exemplo, eu vou ter um roubo visando o meu caixa eletrônico, um roubo visando a minha agência bancária. Então, a partir do momento que você abre mais o risco, você consegue ter uma assertividade maior, tanto na chance, porque você vai mensurar a chance do risco acontecer, não olhando somente histórico, mas as causas que você tem, e você consegue mensurar o impacto na imagem, financeiro, legal e operacional. Tudo bem, Gilmar? O Francisco perguntou aqui, quando diferenciar o risco de fraude em relação ao risco de pessoas? A fraude em si, né, Francisco, existe o ato, né? A intenção de gerar um dolo, tá? Então, quando se pensa, lógico, em risco de fraude, a gente na Brasília tem um processo muito estruturado para se avaliar o risco de fraude, né? Porque, obviamente, eu vou olhar os meus controles, mas eu vou pensar como que o fraudador, né, tá burlando os meus controles. Mas normalmente o risco de fraude, né, eu tenho aí a intervenção, eu tenho o dolo em si, eu tenho a intenção de. Aí as empresas depois, se apurar que realmente teve uma perda, um risco de fraude, aí vem as suas devidas políticas de punição, aí as empresas têm manual de punição estruturado. Tudo bem, Francisco? Então, na perda em si, pessoal, então dependendo do que for, ou eu simplesmente vou fazer uma análise e vou classificar isso aqui, ou dependendo do que acontecer, eu vou abrir uma comissão aqui de investigação, tá? Agora, quando se fala em perda, tem que ter um registro muito bem estruturado e um processo de investigação muito bem estruturado. Então, aqui são algumas telas do sistema que eu já deixei aqui disponível para vocês, só para a gente discutir um pouquinho. Isso aqui é o processo que a Brasiliana acabou de implementar no sistema. Então, vai desde fazer o registro de ocorrência, fazer uma análise da ocorrência, dar o parecer, uma investigação com um grupo muito mais específico e meu plano de ação. Então, a gente trabalha muito nessa questão de framework, né? Eu consigo parametrizar
igual eu falei para vocês, a perda em si é um mundo. Eu vou ter perdas na área de segurança do trabalho, meio ambiente, ativos. Então, tudo isso aqui é parametrizável. Então, quais são as áreas que eu tenho na minha empresa, possível classificação de danos. Posso pensar em condições climáticas, eu consigo cadastrar um grupo de emergência, tipo de acidente. Então, ele é totalmente parametrizável nesse quesito. Aí, por isso que a gestão de perdas acaba pegando esse universo como um todo, tá? Então, aqui tem para vocês darem uma olhada só na aplicação que eu trouxe aqui para vocês, o registro que vocês podem estar fazendo. Então, eu vou registrar a minha perda. Obrigatoriamente eu vou ter um número de registro, até para você ter uma rastreabilidade em relação à perda, né, ou ocorrência que foi aberta no sistema. Quem abriu, data e horário, local, a diretoria que é responsável, a gerência, se vai ter algum técnico já. Isso aqui tudo é parametrizável, tá? Responsável pelo assunto. Tem empresas que ainda tem, posso colocar estado, município, depende da estrutura, tipo de ocorrência. Então, eu deixei alguns exemplos aqui na área ambiental, de safety, de security, desempenho de processo, acidentes, no itinerário. Então, tudo isso aqui é parametrizável. Posso trabalhar com condições climáticas, então, dependendo do tipo de operação. O banco de dados, sim, quando você olha perdas, a Jéssica está perguntando, né? Se o sistema atende os requisitos da SUSESP. Quando você olha as perdas operacionais no processo. Sim, Jéssica. Aí essa parte de tipo de ocorrência aqui bate muito mais em perdas operacionais, né? Que é o que a SUSEP aborda lá no BDO. Ok? Aí vem um ponto importante. Quando eu falei para vocês aqui, ó, o sistema em si, antes de sair registrando a perda em si, um ponto importante, essa perda, esse risco tinha sido mapeado pela primeira linha de defesa, então eu consigo fazer essa integração aqui, certo? Qual que era a chance? Dependendo do tipo de perda, eu posso ter vazamento químico ou não. Os envolvidos, o ativo, a descrição do meu dano e as pessoas que foram envolvidas na minha ocorrência. Então, tudo isso aqui nada mais é do que o quê? Um registro da minha perda. Teve repercussão na mídia? Então, eu posso já... Teve presença policial? Paralisou a minha operação? Qual foi a minha ocorrência? Teve alguma ação imediata? Teve recomendação de alguma área? Precisei notificar, ou preciso notificar meu grupo de emergência? Igual eu falei com vocês, o registro da ocorrência tem que ter o máximo de informações que a gente consiga colocar aqui nesse primeiro momento. Então, porque tudo isso aqui vai ser insumo para se fazer uma análise preliminar, com as áreas técnicas responsáveis, até para chegar ao momento de fazer uma investigação muito mais o quê? Detalhada. Então, por isso que eu preciso fazer um registro de ocorrência muito bem estruturado. O Francisco aqui, em relação a essas perdas, se classifica o tipo de risco? Sim, se é um risco, por exemplo, aí você me corrige, tá? O Francisco, pode ficar à vontade. O que a gente pratica como classificação aqui? Se ele é um risco operacional, se ele é um risco estratégico, esse tipo de classificação? Eu consigo classificar. Agora, ponto importante, teoricamente essa classificação, não o risco em si, né? Lógico, o risco vai vir, tem que ter sido mapeado aonde? Lá na primeira linha de defesa. Mas é possível colocar a classificação aqui. Ok? Vou levantar o meu risco, as áreas envolvidas, e aqui eu posso falar um momento, vamos abrir um processo de investigação. Ah, ok, Francisco. Então, respondi aí. Então, vou abrir um processo de investigação. Aí, abrindo um processo de investigação, eu vou detalhar muito mais as minhas causas. Então, o que a gente briga muito no mercado, né? Para quem conhece a Brasiliana Interrisco, a gente briga muito no mercado por metodologia, por ferramenta e por critério. Então, a perda nada mais é do que o meu risco materializado. Então, aconteceu a minha perda, ok, eu vou fazer o registro na minha base de perdas, né? No meu banco de dados aqui de perdas, que sejam operacionais, igual a Jéssica colocou ali. Então, eu vou fazer... Agora, a pergunta importante. Esse risco foi mapeado
pela primeira linha de defesa? Se sim, quais eram as causas que, teoricamente, a primeira linha colocou lá que poderia gerar o meu risco? Então, eu vou começar uma investigação a partir daí. Ah, Sandra, não tinha nenhuma, esse risco não tinha sido mapeado. Sinal que uma empresa que tem uma área de gestão de riscos não está literalmente praticando de forma estruturada o seu processo de análise de risco. Então eu vou pegar as minhas causas que estavam previstas e vou levantar novas causas de acordo com o quê? Com o parecer que foram dados das áreas. De acordo com o quê? Com a cronologia do evento que foi montada. Para entender o quê? Qual que é a minha causa raiz. Então, a gestão de perdas, pessoal, bate muito na questão da investigação para apurar a causa que aconteceu o evento e, de alguma forma, tentar tratar isso aqui para não ocorrer novamente. Então, uma empresa que tem perda, ou muita perda aí que seja, né? Não que eu não vá ter perda, mas uma frequência altíssima de perda, e tendo uma área de gestão de riscos, sinal que não está tendo um casamento entre essas duas disciplinas. Então, por isso que quando a gente pensou no Interrisk, a gente pensou nessa integração. E, obviamente, vou ter o meu plano de ação e vou dar um parecer. Tudo bem até aqui? Então, a perda que a gente falou bastante aqui, nada mais é do que o meu risco materializado. Então, por isso que eu preciso entender as causas e, por fim, as consequências que eu tive. E aí eu consigo fazer um banco de dados. A Jéssica perguntou, coloquei algumas telas aqui, Jéssica, de todo o banco de dados que eu vou colocar dentro do meu sistema. Então, isso aqui vai sendo retroalimentado, certo? Eu consigo, igual o Francisco colocou também, categorizar. Quero só as perdas operacionais. Então, eu vou buscar só as perdas operacionais. Então, você consegue categorizar tudo isso. Responsáveis e acompanhar o plano de ação. Tudo bem? Até aqui? Então, pessoal, não tem como falar de gestão de perdas sem falar o quê? Em gestão de riscos. Então, por isso que o webinar é a gestão de perdas integrada à gestão de riscos. Obrigatoriamente. Então, somente através do quê? Da busca contínua das causas, dos riscos, da implementação das ações corretivas e preventivas e da divulgação dos aprendizados, né? As chamadas lições aprendidas, é que podemos o quê? Eliminar o quê? A recorrência de perdas. Então, se eu estou tendo uma recorrência, né, altíssima de perdas, sinal que a gente não está trabalhando a causa raiz. Mas trabalhar na causa raiz não é só depois que acontece o evento, é através de um processo que? Preventivo, através de um processo de antecipação. Então, isso tudo tem que estar integrado. Senão, a gente sempre vai estar apagando incêndio, igual a gente comentou bastante aqui. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Dúvidas? Alguma dúvida? Acabei respondendo algumas coisas da Jéssica, do Francisco. Reinaldo. Então, Joselita, as principais dificuldades, assim, na minha vivência, né, experiência, apesar que em relação à cultura de gestão de riscos, muita coisa melhorou de forma efetiva no Brasil, até porque tem muita regulamentação, muita norma batendo aí, efetivamente em cima disso, né? A própria Jéssica colocou aqui, a SUSEP, né, pede aí o chamado banco de dados, né, de perdas operacionais, tá? Agora, existe uma questão muito cultural, né? Quando eu falo cultural, às vezes a primeira linha, que é o gestor do processo, não se sente dono do risco. Aí, quando ele não se sente dono do risco, ele joga o problema para quem? Para a segunda linha, quando a empresa tem uma área de gestão de riscos, ou para a auditoria interna. Então, pegam essas duas áreas que são importantes, mas elas não são donas efetivamente do risco. Então, essa questão cultural ainda tem que se melhorar bastante, né? Então, o que eu vejo muito é isso. Às vezes a gente vai implantar uma série de projetos de gestão de risco, a pessoa fala, não quero fazer, isso aqui não é problema meu. Aí vem aquela história, tem que vir de cima para baixo. Então, top down, né? A alta direção tem que comprar essa ideia de forma efetiva, entender a importância de um processo desse aqui e
cobrar o nível tático e o nível operacional. E tem que fazer a coisa acontecer. Então, por exemplo, eu vou para uma reunião onde eu apresento lá, esse ano a gente teve, vou chutar, 50 perdas. Nossa perda foi 1 milhão. O que um diretorzão, alta direção tem que falar assim, por que a gente perdeu 1 milhão? O que está acontecendo aqui? O processo de gestão de riscos não está rodando? A primeira linha não está fazendo nada? Então, se eu conseguir que isso venha efetivamente de cima para baixo, aí essa implantação, essa cultura é muito mais fácil de ser implementada. Muitas vezes, igual o brasileiro fala, né, no nosso webinar, ou vai no amor ou vai na dor. Né? Muitas vezes é na dor. É na dor. Já vi presidente aí, como a gente brinca, né? Pedir cabeça da gerência, por exemplo, ou da diretoria, porque não comprou a ideia ou não implementou essa questão de gestão de riscos. E aí, quando um presidente faz isso, ele demite, né, um diretor, um gerente, aí todo mundo começa a ficar um pouco mais esperto com o assunto, né? E hoje um ponto importante, eu brinco, né, o meu CPF, né, como eu sou dona do risco, dona do processo, tá linkado. Então, eu tenho que responder isso obrigatoriamente. Ok? Perguntas? Dúvidas? Nenhuma? Então, pessoal, esse material estará disponível para vocês. Obrigada a vocês, Joselito, quase que não sai. Esse material estará disponível aí para vocês. Normalmente eles pedem no máximo 2 dias para poder disponibilizar esse material. Aqui tem meu telefone para contato, meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, só entrar em contato aí conosco. E acompanhe aí os próximos webinars que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar montando aí um sobre segurança, mas aí não será webinar, será um evento presencial sobre classificação de dados, segurança da informação. Depois o pessoal da área de comunicação manda para vocês. E nossa intenção é fazer um ainda sobre continuidade de negócio. Falar um pouquinho sobre emergência, crise, continuidade e assim por diante. Recuperação. Obrigada a vocês, Carlos, Gustavo, Reinaldo, Valquíria. Obrigada a vocês. Peço desculpa pelo esse transtorno, mas o segundo problema aqui foi a questão da plataforma. O pessoal da área de comunicação já está checando isso. Mas no final acabou dando tudo certo. Obrigada a você, Reinaldo. Depois, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais a ferramenta, eu fico aí à disposição. Tudo bem? Pode estar me procurando, mandando um e-mail. Aqui já tem meu e-mail e o nosso telefone também. Lições aprendidas, isso é verdade. Gustavo, finalizou bem aí, né, Gustavo? Trabalhar com essa questão, a perda, né, de novo, né, o risco materializado, e a gente tem que ter um processo de investigação muito bem estruturado, né, para trabalhar com essas lições aprendidas. Obrigada, Carlos, pelo apoio de sempre aí. Lições aprendidas. Eu acho que essa fecha bem aí o nosso webinar, igual o Gustavo colocou aqui. Para evitar o quê? Novas perdas. Senão a gente vira o famoso bombeiro, né? O famoso bombeiro. Pessoal, é isso. Obrigada mais uma vez. E dúvidas, a gente permanece à disposição.